crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre arte em versos, vendo a questão de sílaba tônica, que é aquela sílaba forte das palavras. Estão lembrados do poema que nós vimos dos animais? Vozes de animais, que nós circulamos, sublinhamos, sílaba tônica, reconhecemos as oxítonas que tinham aqui neste poema, que são quais? As palavras até, fugir e pardal. Agora vocês vão encontrar aqui neste poema a resposta do exercício número 4. Quais são as palavras paroxítonas que tem ali? E são bastantes, né? Então, olha lá. Você vai dar uma pausa, vai fazer para depois fazer a correção. Combinado? Então, as palavras paroxítonas que nós podemos encontrar são canta, mestre, pato, rato, grunhe, porco, medroso, dormindo. Não vai caber ali. Dormindo, continua. Enquanto, tem bastante. Enquanto, cuco, trina, lindo, gorjeios, grasna, corvo, ruídos e feios. Todas essas palavras que tem no poema são paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Então, olha lá, cantar, última, penúltima. Então, a sílaba tônica can, então é uma palavra paroxítona, certo, pessoal? Última, penúltima, paroxítona, ok? Vamos então ao exercício número 5. Quais são as palavras proparoxítonas que tem no poema? Então, ó, a última sílaba tônica, a palavra é uma oxítona. A penúltima sílaba tônica, a palavra é uma paroxítona. E a penúltima sílaba tônica, a palavra é uma proparoxítona. No poema, qual é a palavra proparoxítona? Isso, eu tô escutando uma criança falar, professora, não tem proparoxítona no poema. Exatamente, no poema não tem nenhuma palavra proparoxítona. Então, nós vamos escrever, não há palavras proparoxítona. Não há palavras proparoxítonas. Proparoxítonas. Certo? Então, o número 5 é isso. Nós vimos, então, que existem as sílabas tônicas, que são aquelas sílabas fortes das palavras, ok? Que nem todas são acentuadas. Nós temos até, inclusive, aqui o exemplo de ruídos, que tem aqui o i com acento, que fica fácil da gente identificar a sílaba tônica. Mas e as palavras com acentos? Quais são os tipos de acento? Nós temos o acento agudo e o acento circunflexo. Qual que é a importância de acentuar as palavras, pessoal? Vocês conseguem imaginar isso? Vejam bem aqui comigo.
a importância do acento nas palavras. Palavras que só tem o acento de diferença na grafia, ou seja, na escrita. Muda totalmente o significado, não é? Veja aqui o exemplo. Beber e bebe. Olha lá, o acento, esse acento aqui, que nós muitas vezes chamamos de chapeuzinho. Deixa eu apagar aqui a resposta do quadro para a gente fazer aqui juntos, ok? Este acento aqui, que muitas pessoas... Opa, desculpa. Que muitas pessoas chamam de chapeuzinho, é o acento circunflexo. Então, beber e bebe. A fruta, olha, este aqui é uma troca e um erro muito comum entre as pessoas. Olha, coco não tem acento. Agora, cocô tem acento. Imagina, você coloca lá, muitas pessoas, às vezes, por desconhecer, coloca aqui. Aqui vende-se coco e põe um acento. O que a pessoa está vendendo ali? Cocô. Viu? Que diferença que faz colocar o acento no lugar certo ou não colocar o acento? Cágado, o animal cágado. Se eu não colocar esse acento aqui, ó, que é o grampinho que muitas vezes falam, que é o grampinho da vovó, que é o acento agudo. Então, aqui o acento circunflexo e o acento agudo. Se eu não colocar o acento agudo quando eu vou escrever cágado, eu vou escrever a palavra o quê? Cagado. Uma palavra feia até, né? Sabiá, o passarinho, tem um acento agudo. Se eu não colocar, vai ficar sabia. Babá, que cuida de criança. Se eu não pôr acento, vai parecer baba, de que tá babando. Pais, os meus pais. Se eu colocar o acento, vai virar país. Camelo, o animal camelo. Se eu colocar o acento circunflexo no O, vai ficar camelô. Aquelas lojinhas que tem às vezes em centros das cidades para a venda de produtos mais baratos, às vezes encontramos nos camelôs. Carne, a carne que tem o bife que eu encontro no açougue. Se eu colocar o acento circunflexo, eu vou transformar em carnê. Muitas pessoas chamam de carnê de pagamentos, de contas ou algo assim. Então vejam aqui a importância do acento. A confusão que pode ser às vezes se eu não colocar o acento nas palavras. Então vamos lá. Leia as seguintes palavras e observe as que têm acento. Sofá, gato, pássaro, caneta, abóbora, brinquedo, livro, jacaré, cipó, túnel, telefone, futebol, bicicleta. Pediu para a gente observar principalmente as que têm acento. Vamos reler as palavras somente com acento? Sofá, pássaro, abóbora, jacaré, cipó, túnel, certo? O acento usado nessas palavras se chama acento agudo. Ele é colocado somente sobre vogais. Nós não encontraremos acento agudo em consoantes. E serve para indicar a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba forte. Quando usado sobre as letras A, E, O, indica que elas têm um som mais aberto. A, E, O. Se eu colocar o circunflexo, vai ficar um som mais fechado, ok? Já vamos ver sobre isso. Agora, observe outro grupo de palavras. Vocês vão repetir em voz alta conforme eu for falando, ok? Judô, purê, crochê, você, ângulo, sonâmbulo, estômago, metrô. Então, qual é o acento que nós temos aqui agora?
circunflexo. Vocês perceberam que quando eu falo a sílaba do acento circunflexo, fica um som mais fechado. Então, veja aqui, ó, cipó, ó, pó. O ó foi aberto, ó. E no metrô, que o seu acento é circunflexo, fica o, metrô, certo? O acento usado nessas palavras se chama acento circunflexo. Ele é colocado somente sobre as vogais e serve para indicar a sílaba tônica e o som fechado das letras A, E e O, certo? Continuando. Vamos praticar aqui. Mão na massa. Número 1. Em quais letras do alfabeto usamos acentos? Nas vogais ou nas consoantes? Nas vogais. Então, número 1, nós vamos fazer o X lá nas vogais. Nós não utilizamos em consoante, certo? E para que servem os acentos que nós vimos até agora? Ele serve para marcar a sílaba tônica da palavra. Então, vamos registrar aqui. Servem para indicar a sílaba tônica das palavras. Então, os acentos servem para indicar a sílaba tônica das palavras. Número 3. Associe adequadamente. Letra A, acento agudo. Letra B, acento circunflexo. Indica o som fechado das vogais A, E e O. Então, quando eu fecho para falar, ó, metrô, vovô, eu uso o acento circunflexo. Então, número 3, a primeira ali, a letra B. Indica o som aberto das vogais A, E e O, como nós vimos lá, cipó, por exemplo, é o acento agudo. Então, letra A. Agora, no exercício 4, você vai pesquisar em revistas, livros que você possa recortar palavras que tenham acento agudo e palavras que tenham acento circunflexo. E aí vocês vão recortar e colar nos espaços marcados. Eu, por exemplo, fiz aqui algumas palavras. Acento agudo, eu usei a palavra água, aéreo, gramática, xícara, pé. Olha lá o acento agudo. E o acento circunflexo, eu usei gênio, 3, infância, lâmpada. Foram alguns exemplos. Então, aí agora você vai recortar, vai buscar em diversos materiais as palavras com os respectivos acentos e colar nos locais indicados do livro. Certo, turma? Nos vemos em breve nas aulas de língua portuguesa. Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau, tchau!